Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Me chamo Ana Vitória, eu sou uma mulher parda, estou usando uma camisa preta com o logo da Kigo, uso óculos de grau e estou usando também um colar dourado. Hoje eu estou aqui com o Andrei Souza. Andrei. Bom dia, pessoal. Como a Ana comentou, meu nome é Andrei Souza, eu sou um homem moreno, eu tenho uma barba, um cavanhaque, estou vestindo uma camiseta polo preta e ao fundo eu tenho um fundo de parede da M3 Corp. Bom, pessoal, hoje, falando como um head de segurança, eu costumo dizer que visibilidade sem contexto é só mais um dado para a gente acumular, né? E levando isso para a nuvem fica muito mais crítico, né? Hoje os ataques eles acontecem de forma muito mais rápida, muitos são silenciosos e muitas vezes passam por ferramentas tradicionais que difícil de serem detectados, né? Para vocês terem ideia, o último relatório da CrowdStrike detectou-se que o tempo mais rápido de movimentação lateral de um atacante é de apenas 51 segundos, tá? E o ataque mais rápido aconteceu em 48 minutos. Ou seja, se a gente não tiver, né, essa detecção em tempo real, resposta automatizada, inteligência acionável, estamos sempre um passo atrás dos atacantes, né? E é exatamente isso que o Cloud CIEM da CrowdStrike propõe, mudar esse jogo, né? Unindo a telemetria de nuvem, comportamento do usuário, ameaças conhecidas e não vistas também, tudo em uma visão unificada e com escala, né, para suportar ambientes modernos, como containers, serverless e muitos provedores, né? Então, para mostrar como essa abordagem está sendo aplicada na prática e porque ela tem sido destaque no mercado global, eu chamo agora o Andrei Souza, Sales Engineer da CrowdStrike, para compartilhar com a gente os bastidores dessa tecnologia. Vai lá, Andrei. Perfeito, obrigado, Ana. Deixa eu compartilhar minha tela e a gente já inicia aqui. Excelente, pessoal. Acredito que a minha tela já deve estar sendo compartilhada e como a Ana comentou, hoje em dia nós temos ataques que são cada vez mais avançados, né? E muito mais rápidos. Se a gente parar, eu queria até propor um cenário para vocês imaginarem. Vocês têm lá o ambiente de vocês, a infraestrutura de vocês, onde tem os ambientes em nuvem rodando, serviços, sistemas rodando perfeitamente. Em determinado momento, em alguns segundos, um atacante consegue algum tipo de permissão, começa a explorar vulnerabilidades dentro desse teu ambiente que muitas vezes você nem tinha visão, nem sabia se elas existiam ou não. Isso hoje em dia pode até parecer um cenário caótico, onde pouco acontece, mas na verdade acontece muito em vários momentos. Hoje em dia os atacantes eles sabem como atacar ambientes em nuvem e eles sabem o que eles estão fazendo. Então hoje de fato a gente precisa ter uma visão sobre o todo, utilizando ferramentas legítimas e ferramentas que de fato conseguem trazer uma visibilidade completa, mas não só visibilidade, como a Ana comentou, trazendo contexto, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai trazer um resultado significativo e aumentar a segurança do ambiente. Para falar um pouco mais sobre isso, eu queria trazer um pouco mais sobre esse cenário de adversários. Como eles operam, como estão trabalhando para conseguir atingir aí as empresas, conseguir comprometer. A gente vem observando que, como a Ana comentou, teve um aumento muito, ou melhor, teve uma diminuição no tempo de ataque em si. Isso a gente vem acompanhando com o passar dos anos e todos os anos a gente vê uma queda muito grande em relação a esse tempo. No ano passado, o tempo médio de ataque tinha sido 62 minutos. O tempo desse ano, no relatório que a CrowdStrike identificou, esse tempo passou para 48 minutos, o tempo médio. E o tempo mais rápido de um ataque no ano passado tinha sido 2 minutos e 7 segundos, caiu para 51 segundos. Então, menos de um minuto, o atacante ele já conseguiu acessar o ambiente, fazer o acesso inicial e a partir dali se movimentar lateralmente, conseguir chegar até um servidor. Então, eles estão muito rápidos. Como é que eles conseguem ter
esse processo tão rápido? Primeiro, eles contam com tecnologias muito avançadas também. A gente sabe que do lado dos atacantes existe uma estrutura muito grande. A gente sabe que existem grupos de ataques especializados em partes do ataque. Então, muitos deles são responsáveis por roubar credenciais e vender isso na Dark, Deep Web, ou até mesmo focados em fazer ransomware as a service ou outras etapas do ataque. Inclusive utilizando inteligência artificial também e outros recursos avançados. Então a gente precisa pensar, bom, se os atacantes estão utilizando ferramentas avançadas, eu também preciso utilizar. E um ponto que eu gosto sempre de comentar, que eu acho que é bem importante, é o seguinte: do lado do atacante, ele pode errar quantas vezes ele quiser. Ele tem o tempo necessário para fazer os ataques e ele só precisa acertar uma única vez. Já no lado da defesa, no nosso lado, a gente precisa defender todo momento e a gente não pode errar nenhuma única vez. Esse é o ponto. A gente precisa acertar todas. Então é muito mais fácil e cômodo para o atacante do que para a gente, então a gente precisa ter um nível de segurança muito maior também. Além desses itens, a gente sabe que hoje o atacante ele conhece o ambiente em nuvem, diferente do passado. Nesse relatório da CrowdStrike também a gente consegue disponibilizar para vocês, caso vocês queiram. Nesse relatório da CrowdStrike, a gente identificou também que 75% dos atacantes que invadem ambientes em nuvem, eles sabem que estão em nuvem. Eles têm ciência de que eles estão dentro de um ambiente em nuvem e nesse momento eles acabam identificando que eles sabem exatamente como avançar nesse ataque. Então, sabendo que eles estão em nuvem, eles sabem exatamente como prosseguir com esse ataque, e de fato, eles não precisam, muitas vezes no passado, eles acessavam o ambiente e não sabiam que estavam em ambientes em nuvem, e o que acontecia é que eles muitas vezes executavam atividades mais simples, eram detectados, eram barrados. Hoje, sabendo que estão em nuvem, eles sabem exatamente como parar as defesas do ambiente em nuvem, como por exemplo logs, auditoria, ferramentas de segurança em nuvem, e avançar com o ataque de forma muito mais livre e de forma muito mais rápida. Então, esse é um ponto-chave, eles sabem o que eles estão fazendo. E para que a gente consiga lidar com isso, como é que a gente consegue lidar com um cenário de ameaças tão crítico, um cenário de segurança, ou melhor, de infraestrutura tão complexo que existe hoje em dia, né? A gente tem diversos equipamentos, servidores, tipos de ferramentas em nuvem que a gente precisa garantir a proteção contra esses tipos de atacantes. Então a gente precisa utilizar estratégias mais avançadas, pensando nesses ambientes mais modernos. O primeiro item que a gente vem trabalhando, a gente já conhece nessa parte da segurança, a gente precisa ter isso bem claro, é a parte de proteção shift left. A gente sempre olhar para a parte de proteção desde o início, desde a concepção, a gente já está pensando em aplicar os mecanismos de segurança, melhorar a postura de segurança, olhar para todas as vulnerabilidades que existem, priorizar. Então, desde o início, dentro dessa esteira de desenvolvimento dessas aplicações, desses sistemas. Além disso, o ponto-chave, visibilidade em tempo real. Eu preciso conseguir entender, ter a visão do que tem dentro do meu ambiente, mas não digo só dentro do ambiente nuvem, uma visibilidade do todo. Eu preciso entender quais são as minhas credenciais, acessos indevidos, ambientes em nuvem, ambientes on-premise, tudo se relaciona e eu preciso ter essa visão do todo. Se eu não consigo ter essa visão, eu acabo tendo uma visão míope, eu vou proteger talvez partes que não são tão críticas e deixar uma área exposta muito grande. Por exemplo, as credenciais. Hoje a gente sabe que a maior parte dos ataques acontecem utilizando credenciais vazadas e comprometidas. Então, vazadas, roubadas, etc. Então eu preciso olhar para esse cenário também. E como ele se relaciona com o meu ambiente? Será que eu tenho um usuário que tem uma senha vazada, que tem um acesso privilegiado dentro de todo o meu ambiente nuvem? Às vezes um usuário de desenvolvimento, ele deveria ter acesso somente a um projeto, ele tem acesso a todo o ambiente. E aí já entram pontos críticos que eu devo conseguir enxergar para proteger. Além disso, eu preciso olhar para todo o ambiente, como eu falei. Além da visibilidade, eu preciso conectar vários domínios. Eu falei sobre a parte de endpoint, a gente pode entrar para a parte de firewall, a parte de cloud, a parte de identidade, tudo isso relacionando dentro de um único contexto. Se eu consigo identificar que uma ameaça que está acontecendo em uma máquina, ela se conectou com o ambiente em nuvem, mas ele chegou até essa máquina através de um usuário, eu consigo trazer essa linha, esse caminho desse ataque, como ele aconteceu.
e consigo proteger, às vezes até visualizar esse caminho antes que o ataque aconteça, porque aí eu consigo proteger e fechar essas brechas, fechar esses caminhos que podem existir. Então, essa segurança de vários domínios, a gente não consegue mais olhar de forma isolada e proteger cada silo. Não, a gente precisa olhar como um todo de fato. E por fim, a parte de resposta automatizada. Aqui é o gancho que nos traz agilidade. O atacante está muito rápido. Eu não posso depender somente de ações manuais. Eu preciso ter ferramentas automatizadas que consigam tomar ações e responder aquele ataque no momento que ele está acontecendo. Responder depois que ele já aconteceu não vai ser suficiente, porque já aconteceu, já causou um impacto. Talvez eu até consiga recuperar as informações, mas o impacto que tem tanto para visibilidade no mercado, ou até mesmo os dados. O atacante, a gente sabe que hoje ele faz a dupla, tripla extorsão, pega esses dados e acaba vendendo na Deep Dark Web, até solicitando aquele resgate. Então isso acaba sendo muito crítico. A gente precisa conseguir ter ferramentas automatizadas. E o que mais interessante, se eu conseguir integrar com ferramentas que você já possui, a gente consegue elevar ainda mais o nível de maturidade. Não digo só automatizar dentro de uma ferramenta única, mas sim integrar com diversas áreas. Quando eu consigo integrar e trazer ações de resposta lá no Firewall, no endpoint, na parte de identidade, na nuvem, automatizar esse processo, aí eu ganho agilidade, aí eu ganho realmente um nível de segurança maior. E para isso, até queria trazer um pouco mais, a gente falou sobre esse contexto de segurança, um pouco mais sobre o contexto de dificuldades, ou melhor, a estratégia que a gente deveria adotar para combater esses tipos de ataques. Então a gente precisa também pensar numa solução. A CrowdStrike ela é uma solução que ela trouxe uma abordagem diferente em relação a essa segurança em nuvem. Por quê? A gente considera que existem diversas abordagens de nuvem, mas se a gente estiver utilizando uma abordagem antiga, legada, a gente não vai conseguir combater as ameaças recentes. Abordagens mais antigas, elas funcionaram durante muito tempo, mas os atacantes eles já perceberam isso, eles vão buscando novas opções, e como eu disse, eles só precisam acertar uma única vez. Então eles vão testando até que eles consigam uma nova estratégia e eles conseguem invadir. A gente precisa de soluções mais avançadas. A CrowdStrike ela foi a primeira, a gente diz a pioneira, em fazer essa integração de várias áreas. Então, trazer desde a parte preventiva, conseguir ter essa visão, conseguir identificar quais são os níveis de risco, conseguir priorizar quais são os tipos de risco que realmente podem trazer um impacto para dentro do ambiente. Além disso, a parte protetiva, conseguir garantir a proteção do ambiente em nuvem, a parte de workloads, a gente vai falar um pouco mais no detalhe, mas conseguir garantir que se existir algum ataque, um processo malicioso, eu vou conseguir identificar, eu vou conseguir barrar ele. Então, faço a prevenção, mas faço a proteção em tempo real. Linkando tudo isso com a parte de inteligência, eu consegui monitorar os adversários. A gente sabe, eu comento também bastante em apresentações, webinars que eu faço, que é aquele conceito do Sun Tzu, do livro Arte da Guerra, que é conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo e não precisará temer o resultado em 100 batalhas. A ideia disso é que eu conheço o meu ambiente, estou fazendo toda a parte preventiva, a parte de proteção, e conheço os atacantes, como eles estão operando, quais são os modos operantes, o que eles vêm fazendo, que tipo de ataque, que tipo de atacante está buscando alvos como a minha empresa no país que eu estou. Muitas vezes existem grupos de ataques especializados em ataques para empresas específicas, para setores específicos. Então, a forma que eles atuam é muito específica, eu consigo me proteger, consigo ajustar meu ambiente para garantir a proteção. Fazer a priorização, muitas vezes, de uma vulnerabilidade, onde eu sei que o atacante pode explorar ela, vai fazer toda a diferença. Não adianta eu tentar atacar todas as vulnerabilidades para resolver, porque vai ser impossível, e eu vou estar gastando energia, tempo, sendo que eu vou deixar muitas vezes uma vulnerabilidade crítica que o atacante está utilizando para poder acessar o meu ambiente. E um outro item que a CrowdStrike linkou, e trouxe para essa abordagem unificada, centralizada, é a parte de serviços de cybersecurity, que é a ideia de contar com um time de pessoas altamente capacitadas, onde estão fazendo um monitoramento 24/7 do ambiente, o serviço de MDR. Então, conseguir monitorar o ambiente de nuvem, conseguir monitorar o ambiente de endpoint, analisando, fazendo threat hunting, caçando esses atacantes, para que se algo não for identificado pela tecnologia, vai ser identificado pelo serviço, pelos times de analistas. E eu já consegui também fazer a resposta para esses ataques. Então, de forma muito rápida,
já conseguir identificar, já conseguir responder e parar o ataque no momento que ele está acontecendo. Isso para a nuvem também. E como a gente está falando sobre esse conceito de unificar, acho importante a gente comentar sobre a parte de CIEM, que também já é um recurso dentro da plataforma. Então, esses dados da CrowdStrike, tanto de proteção, de serviços, de inteligência, já estão dentro da plataforma e você também pode trazer dados para o CIEM da CrowdStrike de outras ferramentas. E com isso você consegue ainda uma visibilidade ainda maior, você consegue correlacionar mais informações e o time de serviços que a gente tem aqui, esses analistas, altamente especializados, são mais de 8 anos na área, inclusive vieram de áreas do governo como a NSA, lá dos Estados Unidos, então são altamente capacitados. Esses analistas vão estar olhando para todos os dados da nuvem, todos os dados do endpoint, firewall, etc., e também os dados que vêm de terceiros, os dados que vêm que vão para o CIEM também. Para quê? Para correlacionar essas informações, identificar mais ataques, conseguir responder, e também a parte de automação que já vem embutida dentro dela, que nós chamamos de SOAR. Então nós já temos o SOAR, onde conseguimos orquestrar essas respostas. Um ataque que acontece no endpoint, eu consigo ver o endereço daquele atacante, bloquear lá no firewall, bloquear para acesso à aplicação e tomar uma série de ações de forma automatizada, de forma completa. O ponto-chave aqui, unificar. Quanto mais unificadas as informações estiverem, mais eu consigo correlacionar, mais eu consigo entender os problemas, mais eu consigo responder esses ataques. E apresentando um pouco mais sobre esse conceito do Cloud Security da CrowdStrike, então, quais são as camadas, o que a gente tem de proteção dentro da plataforma? Aqui a gente poderia começar falando sobre a parte de cloud. Cloud, a gente está olhando para a parte preventiva, então nós estamos olhando para quais são os níveis de risco, qual é o contexto daquele risco, olhando para a postura do ambiente em nuvem, olhando para credenciais, a parte de infraestrutura como infraestrutura com código, né? Então a gente conseguir olhar para essas vulnerabilidades, esses níveis de risco e conseguir fazer a priorização adequada, linkando com a parte de inteligência, aquilo que realmente pode trazer um impacto para dentro do ambiente. E a gente fala de visibilidade completa porque realmente é bem completa, ela traz uma visibilidade muito grande de forma agentless. Eu não preciso fazer uma instalação lá dentro do ambiente para ter essa visão. Tem uma visibilidade completa e com os níveis adequados, também trazendo a visão sobre a parte de compliance, nível de compliance, PCI, entre outras regras. Então isso faz toda a diferença. Com isso eu consigo priorizar os níveis de risco, consigo fazer a prevenção, fechar as lacunas, fechar as portas que o atacante pode entrar. Outro item, agora olhando mais para a parte protetiva, onde a gente vai conseguir garantir a proteção daquele workload, pensando em um container, uma VM, um ambiente serverless, a gente conseguir garantir a proteção desse ambiente. Um ponto-chave aqui, até trazendo paralelo com a concorrência, né? Muitas vezes nessa parte de proteção de workload existe uma dificuldade muito grande no mercado. Primeiro, questões de compatibilidade. Às vezes é muito difícil você conseguir fazer essa proteção, porque não são todos os sistemas compatíveis, então acaba ficando muitas vezes parcialmente protegido o ambiente. Segundo, consumo de recursos. Acaba sendo uma grande quantidade de recursos ocupada, e aí eu tenho um workload que deveria ser mais leve, trabalhando e ocupando menos recursos, eu estou com ele sobrecarregado, porque a ferramenta de segurança está sobrecarregando ele. E por fim também a implementação. Muitas vezes acaba sendo complexo a parte de implementar, a parte de garantir que esteja instalado, muitas vezes eu preciso fazer um deploy e tenho que fazer de forma manual, a gente sabe que containers, ambientes, eles são dinâmicos, então isso aumenta muito a complexidade e no mercado a gente vê que muitos concorrentes têm dificuldade com isso. Na CrowdStrike, a gente consegue ter a parte de Cloud Detection and Response, a parte de NGAV, a parte de inteligência artificial e análise de comportamento para detectar esses ataques em workloads também, o Cloud Workload Protection, então tem todo esse nível de proteção, a gente consegue fazer a instalação de forma muito fácil, de forma remota inclusive, além de o consumo de recursos ser extremamente baixo, e por fim, a compatibilidade ser extremamente alta também. Então a gente consegue garantir uma proteção muito fácil desses ambientes e que o mercado tem bastante dificuldade. Então aqui a gente consegue ter uma visão dessa
do ciclo de desenvolvimento, onde a gente consegue agregar os recursos da CrowdStrike. Então a gente vê que existem diversos itens da CrowdStrike que podem nos apoiar e nos trazer um resultado aqui, tanto na parte inicial do desenvolvimento, da criação, né, daquela aplicação. Então, desde a parte de análise da própria imagem daquele container, eu consegui analisar se está dentro se existe algum tipo de malware, se existe alguma falha de configuração, olhar para algum benchmark, conseguir validar se está dentro daquele compliance, além de diversos outros itens. Analisar a vulnerabilidade. Depois disso, a gente conseguir fazer a proteção em tempo real daquele container. Será que aquele container que eu olhei para a imagem dele, ele já está implementado, já está rodando, mas nesse momento que está rodando, ele está com alguma vulnerabilidade, alguma falha de configuração, né, alguma detecção de falha de configuração que eu identifiquei nele rodando? Se estiver, de repente eu paro esse container, volto ele, eu não deixo ele em operação, porque é uma falha para o meu ambiente, é uma vulnerabilidade que está aberta. Então, olhar para essa vulnerabilidade em tempo real, olhar para a proteção em tempo real também. Será que existe um script malicioso que conseguiu ser injetado dentro desse container para ser executado? Talvez exista. Então, eu consegui fazer essa análise em tempo real. Então, tanto na parte inicial quanto na parte em produção, a gente conseguiu olhar para esses recursos. E isso é bem importante, André, que você falou, porque se a gente não olha nesse início, deixa para olhar depois que já está em produção, pode ser que, ao detectar, mude totalmente o esqueleto daquela aplicação por conta de uma vulnerabilidade encontrada que você poderia muito bem, ali na fase de design, você conseguir detectar, entendeu? Isso é bem importante. Com certeza. Com certeza. Esse ponto é fundamental, realmente, porque uma vulnerabilidade, talvez eu tenha que atualizar algum sistema, atualizar algum recurso, e isso pode mudar totalmente a aplicação. E aí eu teria que voltar para desenvolvimento, passar por toda a fase de testes, etc. Isso eleva bastante o custo. A gente sabe que aplicações, esse ciclo de desenvolvimento, ele é muito custoso, né? Então, realmente, quanto antes eu identificar, melhor, tanto para segurança, porque de repente eu vou identificar só no momento que estiver em produção, mas talvez seja tarde demais. Talvez o atacante ele já conseguiu ser um pouco mais rápido e já identificou naquele momento. Então, tanto para criar a aplicação novamente, quanto um impacto que teria de uma invasão, né? Perfeito. E aproveitando, né, para a gente falar um pouco mais sobre os demais itens, no item, olhando para a aplicação, já que a gente chegou nesse ponto, a gente tem um recurso que nós chamamos de ASPM. Ele também é um recurso preventivo. E aí entra muito nessa questão da aplicação que está tanto na parte do código, quanto na parte que está rodando. Por quê? Eu estou olhando para o contexto daquela aplicação. Muitas vezes, a aplicação que eu tenho rodando, eu posso rodar um Dast, por exemplo. Vou fazer uma análise dinâmica daquela aplicação que está rodando, vou ver as vulnerabilidades, vai ser bem importante. Mas aqui, eu não estou olhando só para a aplicação, eu estou olhando para dependências, eu estou olhando para bibliotecas, conexões de APIs, que muitas vezes podem ser uma falha e pode ser o caminho de ataque. Então, aqui eu consigo trazer uma visibilidade maior de riscos olhando para esse contexto da minha aplicação, tendo essa visibilidade mais completa e tendo esses caminhos de ataque que podem existir. A gente eleva bastante a maturidade quando a gente traz esse recurso aqui. SAST, DAST vão ser bem importantes, vou comentar mais à frente aqui, mas ter essa parte de aplicação rodando e ter essa análise de contexto faz toda a diferença. Essa parte, por exemplo, eu gosto de dividir para mostrar bem essa diferença. Hoje existe esse conceito do shift left, onde a gente aplica, por exemplo, o SAST, né? Vai olhar para o código, vai fazer a análise estática daquele código. A aplicação está rodando, vou fazer análise dinâmica daquela aplicação, vou aplicar todos esses conceitos de analisar, fazer o desenvolvimento seguro, fazer toda a parte de proteção desde o início. Só que como é que eu ligo essas informações do que é o código, o que é uma biblioteca, uma API que está rodando, o código que está rodando lá naquela aplicação? Com o ASPM eu consigo ter uma visão mais completa sobre o risco daquela aplicação. Então eu consigo olhar para o contexto dela, olhando para todo aquele código, para todas as conexões, como eu comentei. Os problemas que eu não identifiquei lá no início, nos testes que foram feitos para produção, eu já consigo ter uma visão melhor aqui, já consigo identificar. E esse contexto de priorização com base tanto no risco daquela vulnerabilidade, daquela aplicação, daquele container, etc., mas olhando também para a parte de inteligência. O que está sendo explorado, o que está mais sendo explorado nesses cenários. Então, essa contextualização faz toda a diferença
para que a gente consiga colocar energia naquilo que realmente importa. E a aplicação que está rodando, a gente sabe que é a porta aberta para o atacante. Ele está lá, tem acesso direto àquela aplicação. Se ele encontrar uma falha, ele vai explorar. E a gente sabe que uma falha, uma credencial, é explorada em questões de segundos, questões de alguns minutos já identificada aquela falha ou aquela credencial vazada, o atacante já está utilizando ela para um ataque. Então é muito rápido, a gente precisa conseguir ter essa visão. E para complementar, olhando para outros recursos, acho importante trazer a parte de dados. A parte de dados aqui, ele vai trazer a visão que a gente chama de DSPM e também o AI-SPM. Ele vai olhar para a postura de segurança para os tipos de dados, se existe algum tipo de dado, por exemplo, um dado pessoal, se existe algum dado específico que precisa ter uma atenção, onde ele está localizado, quais são os níveis de risco sobre aquele tipo de dado. Então, o DSPM ele traz uma visão completa da postura daquela informação que está dentro do ambiente. E, além disso, tem o AI-SPM, que vai olhar para a postura da questão de inteligência artificial. De repente, dentro do seu ambiente nuvem, você está desenvolvendo projetos de inteligência artificial e você precisa analisar também a postura de segurança dele. Então, será que está dentro de uma postura adequada, seguindo os requisitos necessários? Tem algum nível de sensibilidade daquelas informações tratadas dentro desse modelo, desse projeto de inteligência artificial? Então, esse recurso é extremamente necessário para esses ambientes. Então, acaba sendo de forma preventiva, mas você olhando para todos esses dados e corrigindo caso tenha alguma falha, alguma alteração, alguma necessidade de proteção. E para a gente trazer essa visão em relação eu gosto de trazer um pouco do mercado, a CrowdStrike ela está como líder no Forrester Wave, quando a gente fala na parte de Threat Intel. Então, além de outros, quando nós olhamos para outras análises, outros produtos da CrowdStrike, então a gente sempre está com um nível bem elevado no nível de proteção. Inclusive a CrowdStrike, ela nasceu entregando serviço de inteligência para o governo dos Estados Unidos. Hoje nós temos toda essa plataforma completa e unificada, como eu comentei. Mas o ponto esse sempre foi o ponto principal da CrowdStrike, identificar quem são os atacantes e como eles estão operando. Como eu disse, se eu consigo identificar como eles estão operando, eu consigo me proteger. E nessa parte de cloud ou cenário, quanto mais informações eu tenho e consigo correlacionar, melhor. Aqui entra toda a parte de inteligência, de ameaças, mas também a parte de CIEM e principalmente automação. A gente conseguir integrar com outras ferramentas para tomar ações de forma automatizada, seja para coletar informações e enriquecer as informações que eu já tenho, ou seja para tomar ações de resposta, parar um ataque no momento que ele está acontecendo, com as ferramentas que você já possui. Então, esse é um ponto-chave. Quanto mais eu consigo unificar e automatizar, melhor. E a CrowdStrike ela consegue trazer essas capacidades de automação. Existe uma biblioteca bem rica de integrações dentro da CrowdStrike. Inclusive, o CIEM ele já vem embutido na plataforma para que você consiga fazer toda a parte de correlacionamento de logs, a parte de SOAR também, você conseguir automatizar essas tarefas de resposta. A parte de MDR, o serviço da CrowdStrike de monitoramento, né, o serviço de threat hunting, resposta a incidentes, você inclusive recebe feedbacks, pontos de melhoria para automatizar dentro do ambiente onde eles podem implementar. Então, todas as ferramentas elas se conversam e elas vão se integrando para chegar num resultado que é aumentar na segurança do ambiente. E para falar um pouco sobre esse recurso, a gente tem, como eu comentei, o SOAR, outros recursos aqui, mas eu acho interessante trazer essa visão de caminho de ataque. Quando a gente consegue correlacionar essas informações, a gente consegue ter uma visão real das possibilidades de ataque, quais são os níveis de risco. E aqui é um exemplo disso. Eu consigo identificar aqui uma aplicação específica dentro do meu ambiente. Ela possui, muitas vezes, algumas conexões, tem um banco de dados, ela está aberta, tem uma conexão específica com outro servidor, outra aplicação, ou até mesmo uma rede específica que conecta com outros ambientes, você consegue ter uma visão mais clara. Às vezes você tem uma aplicação que ela está utilizando um banco de dados, esse banco de dados às vezes está exposto na internet, não deveria. Essa aplicação, ela tem várias APIs, mas ela também se conecta, o servidor onde ela está rodando, ela se conecta com outros containers, e esses containers talvez tenham dados sensíveis. Você vê que o atacante consegue chegar até esses containers, talvez ele consiga utilizar uma credencial válida, escalar privilégios e conseguir comprometer aqueles ambiente containers, aquele banco de dados e assim por diante. Você tem essa visibilidade da onde pode iniciar um ataque
e até onde ele pode chegar e causar um impacto. Essa visibilidade é essencial para a gente conseguir fazer a proteção do ambiente. Eu consigo fechar as portas de entrada e diminuir cada uma das etapas que o atacante poderia ter de opções. Quanto menos opções ele tiver, melhor. A nossa ideia do lado da proteção é sempre dificultar ao máximo. Quanto mais difícil para o atacante for, melhor para a gente. Muitas vezes ele vai desistir no meio do caminho, se ele não tiver opções, ele vai buscar opções mais fáceis, ambientes mais fáceis, então quanto mais eu dificulto, melhor. São camadas, como a gente comenta, né? E para falar um pouquinho sobre essa divisão sobre o cloud, como é que a gente consegue fazer essa proteção, como é que a gente consegue licenciar, acho interessante a gente comentar sobre a licença preventiva. Na parte de licenciamento, a gente consegue fazer toda aquela parte de CSPM, ASPM, a parte de QM, a parte de DSPM, etc., está tudo dentro de um mesmo pacote, então vem toda essa parte preventiva que eu gosto de comentar, onde, como é que eu vou licenciar? Eu vou licenciar através da quantidade média de VMs, então, ou containers. Então, eu tenho ali, por exemplo, a parte de VMs do EC2, do Google, né? Basicamente instâncias que eu tenho tanto na AWS, Azure, GCP, Google Cloud Platform, ou até mesmo OCI. Nós já somos compatíveis com OCI, nós temos essa capacidade hoje, então isso é muito interessante. E ou até mesmo containers, nodes que estiverem rodando dentro do ambiente, também em qualquer um desses ambientes que a gente comentou, AWS, GCP, Azure e OCI. Basicamente, isso vai ser contabilizado na licença preventiva. Na licença protetiva, que é aquela proteção em tempo real, Cloud Workload, aquela parte de NGAV para o ambiente em nuvem, a gente também vai considerar basicamente VMs e containers para fazer esses níveis de proteção. Então, na parte de contabilização dessas licenças, vai ser basicamente isso, mas o que vem dentro desses recursos? Basicamente, trazer já essa diferença aqui. Opa. A gente tem, então, do lado da licença preventiva, aqueles recursos de CSPM, que a gente olhou para a postura do ambiente em nuvem, né? Isso é bem importante porque às vezes a gente não tem essa visão de que o ambiente em nuvem, o provedor de nuvem, ele é responsável por diversos recursos de segurança do provedor em si, mas não todos. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com esse ambiente de garantir as melhores práticas, as configurações de segurança bem ajustadas. E o CSPM ele consegue trazer esses níveis para que a gente consiga ajustar. Todos os níveis de risco, eles vão te passar também qual que é a correção que você deve aplicar. Isso facilita bastante também. A parte de ASPM, como a gente comentou, então olhar para a postura de segurança daquela aplicação, como é que ela funciona, quais são as conexões. Parte de QM. Esse daqui a gente chama, né, o QM, ou CIEM com C, porque ele vai olhar para a parte de privilégios, principalmente. Então, quais são as identidades, os usuários que existem dentro do ambiente e quais são os privilégios que eles têm dentro desse ambiente em nuvem. Muitas vezes, os ataques começam por falhas desses privilégios, na maioria das vezes. Então, um acesso que deveria estar restrito está muito aberto. E aí, isso entra tanto um ataque externo, quanto até mesmo um insider, ou até mesmo algum funcionário que tenha feito alguma ação, até mesmo não intencional, mas que pode causar algum tipo de impacto do ambiente, de repente deletar uma aplicação de forma equivocada. IAC também a gente conseguia olhar para a infraestrutura como código, então fazer o escaneamento daqui, por exemplo, do Terraform. DSPM, como olhando para a postura de dados, e o AISPM, como nós comentamos. E do lado da licença protetiva, garantir a proteção, então toda a parte de Cloud Detection and Response, conseguir identificar, responder, acessar um container, se tiver alguma falha, de repente um ataque acontecendo, você conseguir isolar de forma automática, tomar ações de resposta. O NGAV, lembrando que a CrowdStrike ela não utiliza base de assinaturas, então o NGAV que está na parte de proteção dos containers em nuvem, a gente vai utilizar inteligência artificial, machine learning e análise de comportamento. Com esses itens a gente consegue ter uma detecção muito assertiva, muito grande dentro do mercado, nível de falso positivo extremamente baixo, então você não vai ficar gerenciando alertas que são informacionais, falso positivo. Então a gente consegue ter uma proteção muito mais avançada, assertiva, consumo de recursos extremamente baixo e um nível de proteção extremamente alto. E também Cloud Workload Protection, então também olhando para AWS, Azure, GCP e OCI, a gente conseguir proteger aqueles containers dentro do nosso ambiente.
Por fim, pessoal, a gente tem aqui um detalhe bem interessante que a CrowdStrike é líder. Eu comentei sobre a parte de Threat Intel, então na parte de Threat Intelligence a CrowdStrike é líder em diversas análises, mas também na parte de plataforma como o KNAPP, nós chamamos essa plataforma da CrowdStrike que tem todos esses recursos de nuvem de KNAPP. Então a plataforma completa de proteção para nuvem. Todos esses recursos que a gente já veio comentando, tudo isso com um único agente, se for necessário. No caso, se na parte de proteção, como eu comentei, instalação extremamente simples, fácil, consumo de recursos extremamente baixo, um único agente rodando lá. Uma única plataforma dentro do ambiente, então você consegue centralizar tanto a parte de proteção de nuvem, a parte de inteligência, a parte de Cloud Detection and Response, a parte de hunting e essa caça de ameaças e resposta, os serviços de MDR da CrowdStrike, olhando para o teu ambiente nuvem, olhando para o teu ambiente interno, tudo isso dentro de um único vendor, dentro de uma única plataforma, que é da CrowdStrike. Então você consegue simplificar a gerência, simplificar a estrutura do seu ambiente, utilizando uma única plataforma que é a CrowdStrike e aumentando todo esse nível de recurso dentro do ambiente. Só mais algumas informações aqui sobre a CrowdStrike, estando como líder no Forrester Wave, ou até mesmo no radar, né, do GigaOm. Então a gente está sempre no quadrante líder. Se a gente for olhar na parte de endpoint, a parte de proteção, workload, etc., a gente está há mais de 5 anos como líder isolado no Gartner, ou até mesmo testes, como a gente participa, testes que são feitos utilizando, são testes reais, onde são realizados análises em cima de ataques reais. Então, por exemplo, o CrowdStrike participa de testes do MITRE, saiu recentemente o SE Labs, onde a CrowdStrike teve 100% de proteção. Então, esses são os resultados da CrowdStrike. A gente olha para o mercado e a gente gosta de mostrar para vocês que não é a CrowdStrike, não sou eu, não é o Andrei falando aqui que a CrowdStrike tem um nível de proteção alto, é o mercado em cima de todas essas análises aqui que existem, né? E um detalhe também para adicionar é que a CrowdStrike é um dos maiores clientes da AWS e vice-versa. A AWS é um dos maiores clientes da CrowdStrike também. Então, a AWS confia em, inclusive, os níveis de proteção dos recursos dela para as ferramentas da CrowdStrike. Então, uma grande marca como a AWS tendo esse nível de proteção é algo que mostra o nível de comprometimento da plataforma, o nível de recurso que ela entrega para cima do nosso ambiente, né? Então seria isso para finalizar, pessoal, que eu queria até trazer que a segurança em nuvem, como a gente viu aqui, ela tem diversas camadas somente na parte de segurança em nuvem. Quando a gente olha para o ambiente como um todo, a gente tem ainda mais camadas. Então, a parte de segurança em nuvem ela não pode ser só um recurso adicional, um ponto específico que você deve pensar. Na verdade, ela tem que ser o centro da estratégia também. Essa parte de trazer a segurança como um todo, combinar com o CIEM, vai fazer toda a diferença para você ter aquela visibilidade maior, ter a capacidade de ação mais rápida e certeira também, conseguir garantir que aquela resposta que você está fazendo para responder o ataque, ela realmente vai ter o resultado necessário e vai aumentar teu nível de segurança. E eu queria até deixar uma dúvida aí para o pessoal, se, pelo que vocês viram aqui, pelos níveis de riscos que vocês viram, vocês acham que o ambiente de vocês está pronto para lidar com esses riscos modernos, esses tipos de ataques que existem no ambiente, ou não? Fica aí a dúvida para vocês. Ana, não sei se gostaria de continuar. Sim, muito obrigada, Andrei. Foi uma ótima apresentação. Inclusive, eu gostaria até de linkar. Semana passada eu estava em Brasília, né, visitando alguns clientes, e assim, era unânime um discurso deles que eles não querem mais ter ferramentas, uma ferramenta por conceito. Eu quero ter uma ferramenta de CIEM, eu quero ter outra ferramenta de EDR. Não, eles estão buscando plataformas, então uma plataforma que tenha tudo isso, né? E é justamente o que a gente está mostrando aqui com o CrowdStrike, porque essa visão unificada, correlacionando dados e contexto, é isso que de hoje em diante os clientes estão buscando, entendeu? Então, até falando como técnica também, fazer uma investigação dentro de uma plataforma robusta como a CrowdStrike, que me traz essa visibilidade de todos os pontos do meu ecossistema de tecnologia, é muito mais rápido se eu contratasse uma ferramenta por conceito. Cada ferramenta diferente, eu tivesse que fazer uma busca aqui, depois uma busca ali. Então, a CrowdStrike, ela traz essa visibilidade e essa timeline de eventos correlacionando não só com os dados que ela consegue
consolidar, mas também com integrações externas, né? Então, isso é muito importante. Bom, muito obrigada. Concordo. Aproveitando até, Ana, eu gostaria de comentar sobre esse ponto que eu acho que é muito interessante mesmo, esse debate até em relação a essa parte de centralizar as informações dentro de uma plataforma que você comentou, né? Os clientes estão procurando isso. E também como técnico, eu tenho essa visibilidade também que quando a gente tem várias plataformas distribuídas, eu vou fazer uma investigação, muitas vezes são várias etapas que eu tenho que seguir para chegar e encontrar realmente o que aconteceu, ter uma visibilidade maior. E quando eu começo a fazer uma investigação, muitas vezes eu vou criando vou fazendo essa construção da investigação passo a passo. Então tem o primeiro momento onde eu vou buscar uma informação, talvez em uma plataforma, não consegui identificar corretamente, talvez eu já busque para uma outra, e daí nesse tempo eu já vou perdendo informações, perdendo tempo, sendo que o tempo é crucial numa resposta a um incidente, numa investigação. Então, cada ponto que eu vou mudando o meu foco, eu vou perdendo mais tempo, perdendo mais informações e não consigo ter a visão do todo de fato. Então, quando eu tenho uma plataforma única, fica muito mais fácil. E aí, um detalhe que eu acho importante só de acrescentar em relação ao que a gente viu aqui, é que dentro da plataforma também a gente conta com a Charlotte AI. Então, a inteligência artificial da CrowdStrike, que pode apoiar justamente nessa etapa de investigação, facilitar esse processo. Então, eu questionar sobre como é que foi que aconteceu aquele ataque, ela me trazer uma descrição mais completa, mais detalhada, mais fácil de digerir, ou até mesmo criar alguma automação. Então, ela consegue me ajudar muito nessa parte de investigação também. Além de ser centralizado, conseguir contar com um apoio da inteligência faz toda a diferença. Isso ajuda muito os analistas na hora dessa investigação, né? Principalmente quando a gente está falando que o tempo médio, né, de um ataque são 48 minutos, né? Então, daqui que a gente faça essa investigação, ferramenta a ferramenta, já era. Já aconteceu um outro ataque e você ainda está analisando o primeiro. Exatamente. Entendeu? Com certeza. Bom, mas assim, acho que não temos nenhuma pergunta. Gostaria de agradecer novamente, Andrei, pela excelente apresentação. Tiago, muito obrigada, Tiago, mais uma vez aí nessa parceria, viu? E nos vemos em breve no próximo Tech Talk, tá? Muito obrigada, pessoal. Tenham um bom dia, uma ótima semana. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos, pessoal. Tchau, tchau.